Aleluia. Essa é, em outras razões, diz: o meu pai trabalha até agora e eu também. E se Jesus está dizendo isso, Deus não parou de trabalhar. Ele ainda continua trabalhando, porque Ele trabalha na minha vida, Ele trabalha na sua vida, para que nós possamos fazer aquilo que é preciso fazer. E nós falamos aqui o que é parábola, é comparação, pegando fatos reais, para que diz tirar instruções de sabedoria. Vemos que uma grande quantidade das mensagens, dos ensinos de Jesus foi sobre parábola, para que entendemos. E não podemos descartar isso, que Jesus pega coisas reais, mas aplicar para o seu reino. Não adianta que nós dizemos: Deus estava falando com esse povo, era para aquele povo. Não, Deus está falando para nós. Jesus estava falando para nós, para que ficasse para nós, para que nós entendêssemos o reino de Deus. Como é que vai ser? O que Deus requer dos seus servos. Então Jesus sempre falou assim. E nós falamos sobre 3 pontos importantes sobre esse texto que nós tomamos. O primeiro foi o que foi confiado a estes homens. Nós falamos terça-feira. O que Jesus tirou ali, que aquele homem confiou aos seus servos. Ele confiou talento, moeda para granjear. O segundo ponto, o que nós vamos falar nesta noite, temos um relato da maneira diferente de administrar e aprimorar o que foi confiado. Então, entre esses 3 servos, nós vemos aqui a maneira diferente que eles administrou aquilo que foi confiado a eles. E nós vemos que ele diz que a um deu 5, a outro 2 e o outro 1. A quantidade não se faz diferença, irmãos, mas está na qualidade de como administramos aquilo que Deus tem nos entregado. É isso, é o fato que nós entendemos, que a maneira que nós estamos administrando aquilo que foi nos confiado. E falamos aqui que quando Cristo partiu, Ele preocupou com a sua igreja. Jesus não subiu e dizendo: Pai, está consumado, eu fiz tudo e a minha vez passou. Não. Ele preocupou com a sua igreja, para nos capacitar, para nos dar dom, para que nós pudéssemos estar realizando aquilo na sua ausência, até que Ele voltasse. Eu queria que os irmãos lessem para mim Efésios 4,
o verso 8. Ele preocupou em nos dotar, ou dotar a sua igreja com todas as coisas necessárias. Nós temos as coisas necessárias durante a sua ausência pessoal. Efésios 4, pode ler, verso 8. Glória a Deus. Paulo, ele está dizendo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Então, quando Jesus subiu, ele levou cativo os cativeiros. E diz a Bíblia que ele deu dons para os homens. Aleluia. Quando Jesus sobe, ele leva um povo cativo, mas deixa um povo liberto, livre. E ele capacita com seus dons. Aleluia. Glória a Deus. A expressão em hebraico receber ou trazer era interpretada pelos antigos rabinos em seu sentido espiritual: dar ou receber, trazer ou levar, como uma pista dupla. Ou seja, Jesus está subindo, mas ele está enviando. Glória a Deus. Quando ele diz Pai, ou seja, eu rogarei ao Pai que vos mande outro consolador para que fique convosco. Glória a Deus. Aleluia. A preocupação de Jesus com esta igreja, em nos dotar com seus dons, em nos capacitar para fazer a sua obra. E diz a Bíblia em Romanos 6, capítulo 6, o verso 23, que o dom que ele nos deu foi a vida eterna. O dom que ele nos deu foi a vida eterna. Somos salvos, temos certeza da nossa salvação. Ele nos capacitou com esse dom, aleluia. Diante de tudo que nós vemos, nós dizemos somos salvos, porque é um dom que o Senhor nos deu, gratuito. E é essa alegria de salvação, irmãos, que nos leva nós granjear, porque nós temos alegria, nós temos alegria de adorar esse Deus. Ou seja, ele nos encheu, ele nos preparou para nós vivermos aqui o tempo necessário. E queremos falar sobre o segundo ponto, que está no verso 16 até o verso 18, da leitura que nós tomamos. E tendo ele partido, o que receberam 5 talentos, negociou com ele e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que receberam 2, granjeou também outros 2. Mas o que receberam 1, e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor.
como, ou seja, de que maneira que nós estamos administrando aquilo que o Senhor nos entregou. De que maneira? E isso, irmãos, nos preocupa muito. Qual desse servo que nós estamos sendo comparado? Estamos granjeando como eu estou fazendo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos? De que maneira? Obrigado a fazer? Procurando elogio diante dos homens, ou sabendo que no céu teremos a recompensa de Deus? Paulo, ele diz que o nosso trabalho não é em vão no Senhor, mas terá uma recompensa. E se nós olharmos, irmãos, para os nossos dias, como nós estamos administrando isso? Como servos que receberam os seus talentos, imediatamente saíram para trabalhar. Que aquele que recebeu 5, ele tinha certeza, eu quero multiplicar isso que o Senhor me deu. Quanto tempo que nós conhecemos Jesus? Quanta oportunidade nós temos para granjear? Quantos anos tem que nós não traz uma alma para os pés do Senhor? E talvez vocês vão dizer, pastor, está difícil pregar o Evangelho. Ninguém quer mais ouvir o Evangelho. Mas é no meio dessa dificuldade que Deus confia em nós, no servo fiel, naqueles que são honestos com aquilo que Deus lhe entregou a fazer. Deus não falha naquilo que nós estamos fazendo para Ele, irmãos. Mas se tivermos querendo apresentar aos homens, nós vamos ter decepção. Sim, porque a Bíblia diz que aos homens pertence a confusão de rosto, mas a Deus a justiça. Glória a Deus. A nós somente confusão, mas a Deus é justiça. Ele é justo. Como nós estamos administrando e aprimorando o que nos foi confiado. Cada um de nós sabe o que Deus nos confiou. Sim, irmãos. Sem dúvida. Nós podemos até dizer, Deus, eu não sou capaz para esse trabalho. Mas a Bíblia é bem claro que o Senhor toma nessa parábola, que Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Aquilo que Deus te entregou, Ele sabe que nós somos capazes para estar realizando isso.
Ele sabe que nós somos capazes para estar fazendo, mas podemos negligenciar. Podemos sim, irmãos, tentar fugir da responsabilidade diante de Deus. Podemos sim. Mas podemos também fazer com diligência aquilo que Deus nos confiou. É para granjear. Faça discípulo. Prepare alguém para estar na obra do Senhor. Pois o tempo é pouco aqui na terra, irmãos. O tempo é pouco. A nossa vida, a Bíblia diz que é como uma flor que de manhã está viçosa, mas à tarde está caída. E talvez nós pensamos agora, não, Senhor, é mais tarde, é depois que eu vou fazer. E Jesus está dizendo, mas é agora. Precisa ser agora. Eles foram diligentes e leais. Saíram imediatamente para negociar. Então o reino de Deus é trabalho, irmãos. Temos que trabalhar. Sim, Deus confiou a cada um de nós e diz, trabalhe, faça alguma coisa. Aleluia. Eles foram bem-sucedidos e roubaram o que tinha em pouco tempo. A Bíblia vai nos mostrar isso. Do verso 19 em diante. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. E aproximando-se, o que receberam 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor vira para ele e disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Aleluia. Eu me lembro de um testemunho de um pastor ali em Minas, de uma igreja a qual ele tomava conta. E aquela igreja crescia tanto. Salvação de alma, batismo com o Espírito Santo. E ele, naquela alegria, e pensava que tudo seria feito, porque é ele que estava realizando aquilo tudo. Mas um dia Deus usa uma criancinha e ela se dirige no púlpito e diz, meu servo, tudo isso que está acontecendo não é por sua conta, é por conta da minha serva que toma conta da minha casa.
Porque no momento que ela está aqui, ela está orando em cada cadeira, em cada banco, e dizendo: Senhor, aquele que sentar aqui, se não for salvo, salva. Se estiver enfermo, cura. Então é por conta dela, por conta de uma que cuida da minha casa, tudo está acontecendo, porque ela é fiel naquilo que eu entreguei. Aleluia! Ser fiel naquilo pouco que o Senhor nos entregou, mas fazer com fidelidade para Deus, com alegria, irmãos. Eu disse aqui, terça-feira, que há tanta resistência. Há tantos dizendo: não quero mais. E outros, quem sabe, dizendo: não, se fosse para estar ali eu queria, mas aqui eu não quero. Quem sabe, irmãos, nós estamos achando que se nós chegar mais cedo, abrir a igreja e começar a orar, isso nada é diante de Deus, é grandes coisas, irmãos. Estamos desprezando aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós estamos consumindo o nosso tempo com coisas que não têm nenhum valor. Quem sabe nós queremos o último a chegar. Bom servo fiel. Tu foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Aleluia. Imediatamente eu quero fazer. Eu disse aos irmãos que é impossível nós encontrar alguém dizendo: pastor, eu quero fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa na casa de Deus. E Jesus, irmãos, ele fala das mínimas coisas. Ele diz que aquele que dá um copo d'água a um dos meus filhos terá um galardão. Ele fala das mínimas coisas. É isso que Jesus está... Aquilo que nós estamos fazendo parece que não é nada, mas é o que Deus confiou em nossas mãos. Mas como nós estamos administrando estas coisas, irmãos, como nós estamos administrando esses talentos, como... Isso pesa muito. Será que nós sentimos como um peso fazer alguma coisa para Deus? Aleluia. Porque nós temos que prestar conta. Seria tão bom, irmãos, que não tivéssemos de prestar conta daquilo que Deus nos confiou. Seja 5, ou seja 2, ou seja 1. Mas faça com diligência, faça com amor. Sabe que o teu Deus confiou, porque Ele viu capacidade em você. Aleluia. Tenha essa certeza que Ele tem confiado em nós. E eu disse sempre, irmãos, que se fosse olhar por mim, eu não poderia estar aqui.
Claro que não. Eu ia dizer as mesmas palavras que Amós diz, quando o Senhor lhe chamou. Ele disse: não, Senhor, eu sou um boieiro. Eu só sei mexer com boi, só sei mexer com gado. Mas confiamos que aquele Jesus que subiu e que levou aquele homem cativeiro, mas ao chegar ao céu, ele rogou ao Pai, e o Pai enviou dom para nos capacitar. Nós enfrentamos com alegria aquilo que Deus nos colocou. E lutamos com alegria, irmãos. Porque um dia Ele vai vir. E Ele vai requerer de nós. E aí nós cantamos aquele hino: posso ter as mãos vazias, ao Senhor me encontrar. Mas naquela hora nós vai dizer: quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Quantas almas, irmão, eu poderia ao Senhor apresentar? Mas ainda há tempo, aleluia! O dono da obra não voltou ainda, e Ele está esperando para mim e você fazer alguma coisa. É urgente, irmãos. É urgente. Jesus, Ele diz aos seus discípulos: levantai as vossas cabeças. E essa palavra é para os nossos dias. Levantai as vossas cabeças. O dia está chegando. E Ele está contando comigo e com você. Aleluia. O terceiro agiu mal. Agiu mal. O que recebeu 5, granjeou 5. O que receberam 2, granjeou 2. Mas o terceiro agiu mal. Diz a Bíblia. Mas o que recebeu 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Quantos estão cavando na terra e escondendo e dizendo: quando o Senhor voltar, eu tenho aquilo que Ele entregou. Sabe isso o que nós dizemos, irmãos? Aquilo que nós dizemos assim: não, eu quero ser somente um membro do banco, que é a expressão que nós temos. Vale a pena falar que Jesus salva, meu irmão. Importa que eles quer ouvir ou não, mas diz: Jesus salva. E Ele está voltando. Vale a pena dizer isso? Não, mas eu vou entregar. Eu vou cavar a terra. Quantas vezes estamos escondendo até de que alguém não sabe que nós somos um cristão? Estamos enterrando o talento, que ninguém descobre que eu sou crente. E a Bíblia vai dizer que ele cavou
E quando ele chega diante do seu Senhor, ele usa as suas palavras. Eu sei que tu é um homem que colhe aonde não planta, aonde semeou. Eu conheço. Mas quando nós conhecemos o nosso Deus, é aí que nós fazemos a obra dele. Eu queria que os irmãos lessem Isaías capítulo 5, o verso 1, o 2 e depois o verso 7. Fala de infidelidade. Isaías 5, o verso 1 e o 2. Depois o verso 7. Verso 7. Deus está falando aqui sobre a infidelidade, assim como a infidelidade daquele servo que recebeu um. E ele está dizendo: dessa vinha eu a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou, ou seja, e a edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas desse uvas bravas. É o mesmo Deus nesses dias. Deus abençoa Israel, multiplica os bens de Israel, e espera o que Israel reconheça, mas Israel foi infiel a ele. Oséias capítulo 10 e o verso 1, nós vamos ver lá que Deus ele fala: Israel é para mim como uma vide frondosa. Ele esperou que desse fruto, mas não desse. Somente ramos, somente folha, somente galho. E ali ele fala: e com os seus frutos, com as bênçãos que recebeste, construíste altar para si próprio. Nos nossos tempos, irmãos, nós queremos só pedir, Deus, só pedir: Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, me dá. Mas Ele está dizendo: eu já cerquei, eu já reguei, essa vinha está cuidada, ela tem tudo. Mas eu estou esperando que me dê fruto, que me produza alguma coisa, que venha me alegrar. Mas desce só uvas bravas,
o que é que nós estamos produzindo. A infidelidade com aquilo que Deus nos confiou. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância dos seus frutos. Assim multiplicou os altares, conforme a abundância da terra, assim fizeram boas estátuas. Talvez é isso, irmãos, que Jesus está olhando do seu povo. E Ele está procurando os frutos, mas não está conseguindo achar. É uma árvore frondosa. É uma árvore que tem ramais, mas não tem frutos. E quando produz, produz para si mesmo. Infidelidade foi o servo que recebeu um. Quem sabe ele diz, é um mesmo, nem compensa. É só isso mesmo. Tanto faz eu fazer como não fazer. Se alguém quiser, chega lá, qualquer um faz no meu lugar. Quem sabe é isso, irmãos? Quem sabe é isso? Não. Precisa de pegar água para o pastor, mas isso é coisa mínima. Qualquer um pode fazer. Tu nem precisa. Mas Deus confiou. Eu ali no borda da mata, eu admiro uma irmãzinha ali. Se chegou no púlpito, não tiver a jarra de água, irmão, se preocupa, porque ela não está bem. Ela está doente. Porque todo dia que o pastor chega no púlpito, lá está a jarra de água. E ela disse, pastor, não compra água, porque eu trago essa água todo dia para minha casa. Aleluia. Eu disse, irmã, é um galardão, porque é aquilo que Deus confiou, a irmã faz com alegria. Ela disse, um pastor veio aqui e comprava água e eu fiquei triste, porque eu gosto de trazer a água da minha casa para o pastor beber. Parece que não é nada, mas eu tenho certeza que foi Jesus que disse, minha serva, é isso que é para você fazer. E ela faz com cuidado, com alegria. E talvez, irmãos, são as mínimas coisas que Jesus nos entrega, que Ele está observando como é que nós estamos fazendo. Como é que nós estamos realizando. Negligência. Lucas capítulo 12, o verso 47. Servo infiel, servo negligente. Lucas capítulo 12, o verso 47. Deus exige de nós. Como disse aqui. E o servo que sou a vontade do seu Senhor e não a aprontou, não a fez, não a executou.
Quem de nós não sabe qual é a vontade de Deus? Qual de nós que não sabe qual é a vontade de Deus na minha vida? Romanos capítulo 12, o verso 1 e o 12. Que ele está dizendo, do 47, querido: e o servo que soube a vontade do seu senhor e a não aprontou, nem o fez conforme a sua vontade, será castigado com muito açoite. E Paulo aqui, ele clama. Paulo aqui, ele suplica. Ele diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo. Nós, quem sabe, irmão, por se conformar com este mundo, não é assim mesmo. Vamos levar a nossa vida? Não faz caso. Já tem um ano que eu estou nesse trabalho. Não, outro vem e toma conta. Conforma com este mundo, conforma com os dias que nós estamos vivendo. Dia de desistência, o povo desistindo daquilo que Deus nos entregou a fazer. Mas Paulo está dizendo aqui: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus quer que eu faça, Ele sabe que eu tenho essa capacidade. Jesus não pega ninguém com laço. Jesus não pega ninguém na esquina. Eu desconcordo com certas mensagens que eu ouço, que o pregador diz: você não quer fazer, Deus vai salvar lá no mundo, isso e aquilo, trazer e fazer. Disse: não, Deus está contando com você. Ele vai salvar, mas Ele conta com nós, irmão. Ele vai salvar a prostituta, Ele vai salvar a drogado, mas Ele está contando comigo. Ele vai salvar para crescer, aleluia. Os seus trabalhadores, não, mas Ele não vai desprezar, Ele está contando conosco. Seria bom que nós dissemos: Deus conta comigo. Conta comigo, Senhor, nessa obra. O Senhor me entregou mas eu vou granjear. Conta comigo, Senhor. Mas muitas vezes nós estamos dizendo: não conta comigo. Chega. É a última. E só para nos terminar, irmãos, o terceiro ponto importante nessa parábola: a prestação de conta. Vamos ter que prestar conta. Ele voltou depois de muito tempo. 2 Pedro capítulo 3, o verso 9.
Ele está preparando para julgar. 1 Pedro 4 e 5. Pode ler. Os quais está preparado. E vamos dar conta, E vamos dar conta com alegria diante do Senhor e dizer: Senhor, Tu me entregaste 5, aqui tem 10. Tu me entregaste 2 e aqui tem 4. Ou vamos chegar e dizer: Senhor, eu sabia que o Senhor podia levantar quem o Senhor quisesse, da onde o Senhor quisesse. Eu peguei aquilo que o Senhor me deu e enterrei. Como é que nós vamos apresentar diante dele? 1 Pedro 4 e o verso 5. Primeiras Pedro 4 e o verso 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. E o verso 3, segundas 3 e 9. O Senhor não retarda a sua vinda, ou a sua promessa, ainda que alguns a deem por tardia, mas é longânimo para convosco. Ele está voltando. E como nós estamos fazendo ou realizando aquilo que Ele nos confiou? Somos capazes para isso, irmãos? Sim. Podemos usar de nossas palavras diante dEle, dizendo: tem outro Deus, não é eu. Mas vamos dar conta daquilo que Ele nos entregou. Nós não estamos falando de salvação, mas estamos falando de salvo. Que alegria será, irmãos, de que nós chega diante dele e ele disse: bom servo e fiel. Bom servo e fiel. Tu foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Glória a Deus. Ali no céu também tem trabalho. Aleluia. Ali tem lugar para aqueles que foram fiel no pouco. Diz: entra para o meu gozo. Aleluia. Que nós podemos, irmãos, despertar nesses dias e nas nossas orações, perguntar a Deus e pedir prova dele do que nós estamos fazendo. E o Espírito Santo de Deus, Ele fala conosco, irmãos. Aleluia. Não seremos confundidos nessa terra, não, irmãos.
O Espírito Santo, Ele desperta-nos e nós entendemos, sim. Como é, Senhor, que eu estou exercendo aquilo que o Senhor me confiou? Porque eu sei o que o Senhor me confiou. Jesus, Ele fala nessa parábola bem claro. O que o servo confiou foi um talento. E talento é para granjear. Deus confiou em cada um de nós um talento. A vida. Essa vida que nós temos. E é com essa vida que nós temos que nós vamos granjear vida. Aqueles que não sabem, diz a Bíblia, nem discernir a mão direita da esquerda. Mas nós conhecemos e temos certeza de para onde nós iremos. E nós temos certeza ao Deus que nós estamos servindo. Nós temos certeza disso, irmãos. Que Deus em Cristo Jesus nos desperta nesses dias, irmãos. É hora, é agora. Jesus está voltando. E a cada dia, irmãos, que passa, pregue essa palavra, fale de Jesus, ganhe alma para o Senhor, use esse talento, use a sua vida para a obra de Deus, não desperdice o seu tempo com coisas que não nos dará nenhum resultado, irmãos. Não perca tempo de estar falando com o Senhor, não perca tempo de estar estudando a palavra de Deus. Não perca tempo, irmãos. Estamos perdendo muito tempo. E o inimigo sabe bem como nos induz. Através de um aparelho tão pequeno, que nós poderíamos usar para o bem da nossa alma, para o bem dos outros. Mas de que maneira que nós estamos usando? Quantas mensagens da palavra de Deus que nós enviamos hoje, dizendo: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus preocupa com você, Jesus tem um lugar para você. Quantas mensagens que nós enviamos, e as almas estão perecendo muito pertinho de nós, irmãos. E Jesus confia em mim, em você. Ele entregou o nosso talento. Ele nos deu dom. Não somos mais cativos, somos livres. E vamos falar dessa liberdade que nós temos, não para aproveitar o que o mundo tem, mas para pregar a palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Amém. Boa foi esta palavra, irmãos, que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que o Senhor continue abençoando o nosso pastor, que o Senhor continue concedendo palavras para que ele transmita para os nossos corações e nós saímos daqui cheios do Espírito Santo. Quantos necessitam de oração? Oremos uns pelos outros e oremos também pelos aqueles que estão enfermos e não puderam estar aqui. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, te adoramos, glorificamos a Ti, ó Pai, por ter ouvido a Tua voz, por termos, ó Pai, dado ouvidos à Tua palavra, Pai. E sabemos, Senhor, que veio para nos fortalecer, que veio para nos corrigir,
que veio, ó Pai, para fazer-nos, Senhor, caminhar na Tua presença, Pai, livrando-nos, Senhor, do mal, livrando-nos, Senhor, do mundo, e que possamos, ó Pai, estar sempre na Tua casa. Abençoa cada um dos Teus servos que aqui vieram, ó Pai, que o Senhor abençoe a cada um, Pai, dando-nos, Senhor, uma noite na Tua presença, e que possamos, ó Pai, retornar à Tua casa, Pai, para glorificar o Teu nome. Despede o Teu povo em paz, debaixo das Tuas mãos. Amém.